Tá me ouvindo bem? Agora eu tô. Gente, as forças em favor dos games são poderosas demais. Acho que agora tá bom, acho que agora tá bom. Vamos à pergunta, vamos à pergunta. Então vamos Bora lá. lá, Eu não vou fixar comentário, não, tá? bora Porque senão já lá. são 3 horas da tarde. É para ser uma live rápida, né? Vamos, Vamos lá. não. Oi? Te quero, bem, te quero, vambora. Já Opa, passou 15 minutos demorou. aqui, Como agir esperando quando. aqui. Eu sei que você tá, eu tô também. A pergunta do dia é essa aqui, gente. Como agir quando o marido tem as qualidades de cuidar da família, não deixa nada faltar, busca a Deus, mas coloca jogos online no PC como prioridade, ao invés de ficar com a esposa, todo dia à noite joga. A Pamela fez um comentário muito engraçado, muito engraçado. Ela fez um paralelo, né? O feminino de meu marido está em casa, meu marido trabalha, cuida da família, é um cara de Deus, mas coloca os jogos online no PC como prioridade, ao invés de ficar com a esposa, todo dia, toda noite. A Pamela fez um feminino disso aí, Pamela. Qual que é o feminino disso? Toda vez que eu ouço, né, esse tipo de reclamação das mulheres, para mim é a mesma coisa de um homem chegar para mim e falar assim: olha, minha esposa é uma esposa muito boa, não deixa faltar nada em casa, a casa está sempre organizada, ela faz a refeição da família, mas toda noite, ao invés de ficar comigo e com os nossos filhos, ela prefere se trancar no quarto e brincar de boneca. Então é a mesma coisa. Pode sapatear, pode chorar, né? Porque é bem típico de menino mesmo, né? Pode achar ruim, dizer que não é a mesma coisa, mas é a mesma coisa. Né? Por que, que a gente aceita um homem que joga videogame, adulto casado com filhos, e a gente não aceita uma mulher que brinca de boneca? Né? Simplesmente porque a gente abraçou a cultura do mundo, né? Simplesmente porque a gente foi deixando esses games entrando, foi deixando os meninos ir crescendo e continuando com os hábitos de meninos, né? A gente não foi ensinando esses jovens a se tornarem adultos, a abandonarem as coisas de menino, e aí a gente, deixa, melhor, é só um joguinho, é aqui dentro de casa, e a gente vai achando que isso é legal. Isso não é legal, isso não é compatível com um homem adulto, né? Pode falar o que for, gente. Se isso é indigesto, né? Se eu falar para você, olha, tem aqui uma mulher que é uma mulher maravilhosa e tal, mas toda noite ela se tranca no quartel para brincar de boneca. O que você ia falar? Essa mulher tem problema, né? Isso não é normal, isso soa indigesto pra gente, né? Por que um homem jogar videogame não é indigesto, né? Se é uma coisa de menino, desculpa, é indigesto do mesmo jeito. Quem acha que não já está com a mente cauterizada, né? Já deixou isso entrar, já se tornou um ídolo e não quer abrir mão desse ídolo. E o que o ídolo faz? O ídolo, ele não entrega o que promete, porque você está ali em busca de um prazer, em busca de uma sensação, e ele não entrega isso porque não é algo que satisfaz. É algo que você vai ter que sempre jogar mais, vai ter que sempre ir para outra fase, né? Você nunca está satisfeito, e você tem que comprar mais, e você tem que atualizar, e você tem que não sei o quê, né? Ou seja, ele não entrega aquilo que ele promete. E ele exige sacrifícios no altar. Então, esse cara já está sacrificando toda a noite dele, ao invés de estar com a esposa, sabe? Apertando os botãozinhos da esposa, ele está apertando os botãozinhos do videogame. Né? Ao invés de estar ali dando atenção, sendo um homem, sendo reflexo de Cristo no lar toda noite, no jantar e tal, ele prefere ficar em frente de uma tela. Então, eu não tenho assim a menor paciência e a menor tolerância para esse tipo de atitude, sabe? Nós estamos a vida cristã, sabe, João? Você sabe disso. A vida cristã, ela é uma batalha, tá? Não é um sonho. E tem muitos homens dormindo. Desperta tu que dormes. Enquanto você está batalhando no videogame, tem uma batalha real acontecendo. Isso que me irrita muito. Tem uma batalha real acontecendo por almas. E quem está liderando isso muitas vezes são mulheres. E aí esses mesmos homens que ficam jogando videogame falam que mulher não pode ser pastora, falam que mulher não pode não sei o quê, que mulher não pode pregar. E quem está se envolvendo nessa batalha espiritual é muito mais as mulheres do que os homens, porque os homens estão muito ocupados fazendo churrasco e jogando videogame. Pronto, fala. Adorei o que você falou agora. Adorei o que você falou. Foi bom essa live que do problema de transmissão lá no início. A porta está irritada, ela já vem assim, pá! Pé na porta. É isso, falei, pronto, né? Gente, eu acho que nem precisa complementar nada, né? Nada do que a Pamela falou aqui, né? É muita canalice, na é verdade. É muita canalice, né? Me deixa ser homem aqui com o meu joguinho. Me deixa ser homem aqui com o meu game. É uma coisa assim que é incompatível. Incompatível. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha uns videogames bem arcaicos, né? A Pamela sabe disso, né? Eu quase tenho um trauma de infância, né? Enquanto meus amigos tinham um Mega Drive, eu tinha um Atari, né?
E hoje eu entendo isso bem, né? Eu sou muito grato a Deus pelo meu pai não ter me dado um videogame melhor naquela época, porque eu sou o tipo de cara que eu me encanto muito com coisas que são encantadoras, né? Tem um versículo do rei Davi que ele fala assim: eu não me envolvo com coisas maravilhosas demais para mim. Ele escreve isso em um dos versículos dos salmos dele, que ele compõe, né? E eu já ouvi testemunho de outros caras também, fala a mesma coisa, né? Até hoje eu lembro de um dia que eu ganhei um iPad de um empregador, e o empregador deu um iPad para todo mundo da equipe, e falou assim: ó, pode usar à vontade, tal, daqui uns meses a gente conversa o trabalho. Assim, cara, um iPad, nossa. E aí, pesquisando aplicativo para baixar, coisa de trabalho, de repente apareceu um trem de games lá, né? E, gente, eu lembro que eu vi uma propaganda de um jogo que eu fiquei de boca aberta. Eu falei assim, cara, isso aqui, se eu tivesse 13 anos, 13, 12, eu tivesse um iPad hoje, eu não sairia de casa, né? Porque é maravilhoso, gente. É um negócio que é encantador, né? E aí você fala assim, poxa, será que isso é só uma coisa assim de moda? Né? Será que isso não é só uma coisa assim que, de repente, pegou um cara que não está querendo muito deixar de jogar, de ter aquele lazer, né? Talvez o cara esteja já desmamando, tá jogando só de vez em quando, o cara jogava o dia inteiro, né? Aí você trata o cara como se ele fosse um viciado, que precisa aos poucos largar, né, aquele vício que acaba com ele, né? E teve uma notícia um tempo atrás que eu fiquei chocado. Eles lançaram, avisaram, noticiaram de um pré-lançamento de um jogo. Eu não sei que jogo que é, eu não me envolvo com essas coisas, tá, gente? Mas a notícia chegou para mim, porque eu acho que o Google deve ter escutado eu falando sobre isso, né? E aí a notícia era a seguinte: tem um pré-lançamento de um jogo e os lotes, os terrenos desse jogo já estão sendo vendidos no pré-lançamento. Um terreno num lugar virtual. Não é terreno de verdade, não, gente. Não é lote que tem no seu bairro, não. É um lote de mentira, é um lote na lua. Tá? Tinha lote à venda por US$ 80 mil de um jogo de game. Tá? Olha, um lote num jogo de US$ 80 mil não é para menino. Não é para menino. Os caras estão em cima dos doidos, né? Que gastam dinheiro sem ter nem coragem de compartilhar com a mulher, porque esses caras são uma mina de dinheiro, né? Eu várias vezes, em ocasiões ao longo dessa caminhada que a gente tem, né? Embora curta, eu pude testemunhar alguns homens falando coisas que eu falei assim, cara, eu não acredito que o cara fez isso, né? Um joguinho que era para ser gratuito, o cara já tinha botado R$ 3 mil no jogo para fazer uns upgrades lá, né, e tal. Então, e aí é um engano, né, gente? É uma coisa absurda. Vocês estão impressionados com esse valor aí que eu falei com vocês? Vou Mas, contar um caso para vocês aqui. mas qual que é, sabe, João, qual que é o valor de uma família, né? Isso. O cara querer torrar o dinheiro dele, né? E tava assim, qual que é o valor de uma família? Qual que é o valor de uma alma que você está deixando de alcançar porque você acha que essa vida aqui é sobre aquilo que você quer, Sim. né? Sobre aquilo que te dá prazer. É aquela passagem de Paulo, né? Quando eu era menino, não sei se você está com ela aí, se você vai Não, ler essa passagem. não. Quando eu era menino, conversava e fazia as coisas de menino, né? É o que o Paulo fala, basicamente isso, né? Quando Mas eu era hoje eu já sou um menino, homem. né? Eu Hoje eu falava sou um como homem menino. e agora eu falo como homem, eu ajo como homem, né? Paulo dá uma sapecada, né? São aqueles versículos assim que parece que não fizeram muito sentido no texto, né? Aí Deus, na sua sabedoria, ele vai passando o tempo, vão surgindo os modismos, né? De repente, nossa, esse versículo era para isso. Você fala assim, não acredito, cara, não acredito. Paulo escreveu isso lá, e você fala assim, gente do céu, mas o que tinha naqueles dias lá que Paulo falou uma coisa dessas, né? Hoje é uma epidemia, queridos. Epidemia. Eu conheço jovens casados que não abrem mão do videogame do PlayStation, né? Não abrem mão de um jogo de PC e tá botando dinheiro porque o cara, dentro do coração dele, ele busca um reconhecimento por ser um herói. Ele quer ser um herói, ele quer ser um vencedor, ele quer. Só que o que ele faz? Cara, é muito mais fácil eu ser um herói num joguinho. Vou ficar no joguinho aqui me sentindo bem, né? Me sentindo assim, um homem de valor, né? E para quem que você está sendo um homem de valor, cara? Com os moleques de 13 anos que estão lá na China? Porque o cara para jogar de madrugada aqui, ele está jogando contra alguém que está acordado. Os meninos estão acordados do outro lado do mundo. É gente que está na China, no Japão. Estou aqui também, ele está acordado. Está em outros países. Eu soube de um caso de um amigo nosso. Eu queria só ilustrar isso aqui antes da gente dar uma outra dura nos caras aí. Um amigo nosso estava participando de um grupo de investimento. E aí, um dia, um cara soltou uma notícia lá de um conhecido. Um cara parecido com esse cara, da pergunta, né? Ele pagava as contas, ou seja, o cara acha que trabalhar e pagar os boletos faz dele um homem, né? Faz ele um pai de família, né?
daqui a pouco vai ter bancos oferecendo serviço de pai de família para mulheres. E se basta pagar boleto, basta ter um cara que tem alguma instituição que possa pagar para você, né? Então, talvez isso caracterize um homem para muitas pessoas, né? Para muitos homens, certamente, né? E aí esse cara, ele jogava jogo de noite, de madrugada, e a mulher, um dia, ela ficou furiosa, ela quebrou tudo, não sei se ela jogou água, se ela tacou fogo, ela acabou com o que ele tinha lá de jogo, né? Aí o cara depois foi contar para ela, né, a estratégia e tal, não sei o quê. E o cara, assim, tinha uma estratégia de médio prazo, para ele criar um perfil, esse perfil ficar robusto, ele revendeu o perfil por, quem sabe, 300, 400 mil reais. Olha que loucura, né? Se esse cara fala isso para a mulher lá no início, ela faz o quê? Ela vai rir da cara dele, ela vai dar uma dura nele, né? E fala assim, deixa de ser menino. Vai trabalhar. Deixa de ser menino, né? Agora, essa Não, e é pergunta... isso, assim, e é interessante, né? Porque é essa visão, né, que a gente tanto bate aqui, dessa questão de papéis. Se a gente defende papéis no casamento, a gente está defendendo uma sociedade. E muitas pessoas acham que casamento é sociedade. Né? Então, assim, igual eu fiz um post hoje falando sobre isso. Deus, ele não tem um contrato conosco. Deus tem uma aliança conosco. O contrato é baseado na desconfiança. Você vai colocando as cláusulas ali. Então, a religiosidade, ela tem trazido muito essa visão de contrato para o casamento. De sociedade. Você faz o seu papel, eu faço o meu. E a junção desses dois papéis dá uma família feliz. Olha que legal, não tá dando. Não tá dando. Não tá dando. Porque, né? Porque por essa divisão, homem, você paga os boletos, mulher, você cuida da casa. Se teu marido tá pagando os boletos, ele é um bom pai. Ele não tá deixando faltar nada. Tá deixando faltar o mais importante. Ele tá deixando faltar a presença dele. Porque não é sobre boleto, não é sobre dinheiro, mesmo porque quem é o nosso provedor? Desculpa. É Deus. Não é o marido que é o provedor. Em nenhum lugar da Bíblia fala que o marido é o provedor. Sim. Agora, na palavra de Deus fala que Deus é o nosso provedor. Que é Ele quem nos sustenta. Então, é o nosso Pai que nos provê. Né? Então, a gente olha para o casamento, não é com um olhar de divisão. E serão os dois, um para cada lado, cada um cumprindo o seu papel. Não, não, não. E serão os dois, uma só carne. Né? Então, o olhar não é mais de contrato, é um olhar de aliança. É um olhar de, olha, a minha família precisa refletir a glória de Deus. A minha família precisa ser como um luzeiro. Né? Por quê? Porque a luz que habita em nós, ela precisa brilhar diante dos homens. Então, a luz que habita na nossa família, ela precisa brilhar diante dos homens. Então, cadê as famílias sendo postas assim, ó, no alto do monte, para a gente brilhar para o mundo? Não, não, Satanás é muito esperto. Né? Vamos criar leis, né? Vamos colocar esse povo de volta para o jugo da lei e vamos criar regrinhas aqui. Né? 50-50, né? Então, olha só. Você estava falando da mulher que acredita no 50-50. Sim. Então, fala de novo, por favor, porque... E aí é essa visão, né? Essa visão como... E muitas pessoas repetem isso sem se dar conta do absurdo que é. Né? Casamento é sociedade, é igual empresa. Numa empresa, cada um tem a sua função. No casamento é assim também. Não, não. Nós não temos um contrato um com o outro, nós temos uma aliança. Então, se você tem esse olhar de empresa, é isso. Cada um tem seu cargo descritivo. O que é um bom funcionário? É aquele que faz aquilo para o qual ele foi contratado. Existe ali um cargo descritivo. Se você cumpre bem o seu cargo descritivo, você é um bom funcionário. Então, se a gente tem essa visão de que no casamento o homem está ali para pagar os boletos, né, e não deixar faltar nada para ser o provedor, então, a partir do momento que ele é um provedor, você já automaticamente coloca o rótulo nele de bom marido. Né? Como é que uma esposa fala assim, olha, ele é um bom pai, né? Ele é um bom marido, não deixa faltar nada. Ele está deixando faltar a coisa mais importante, que é a presença dele. Sim. Então, assim, se a coisa mais importante que um homem tem a dar é o dinheiro, nossa, nós estamos muito afastados do evangelho. Né? Se a coisa mais importante que um homem tem para dar para sua família é o dinheiro, nós estamos servindo dinheiro. Nós não estamos servindo Deus de dinheiro. É uma visão também infantilizada, porque isso que você falou, esse exemplo que você deu aí do emprego, né? Se o cara tem uma função de pagar boleto, se ele está cumprindo a função, logo ele pode descansar, porque ele já cumpriu o combinado do contrato, né? Ele já está pagando os boletos, então ele chegou em casa, coitado, né? A parte dele está paga, né? Então, se ele quiser no videogame, se ele quiser ficar com os amigos no bar, está pago, né? Se ele quiser ir pra peladinha, ficar 4 horas na academia, está pago, né? Tá pago. Então, assim, eu queria... Agora, o que é ser um bom pai? Isso. É ser o reflexo de Cristo em casa. Será que Jesus tinha os videogames dele, Paulo? É o primeiro a servir, né? É o primeiro a se sacrificar.
Então, assim, é a geração que acha que ser líder é ser servido. Né? Então, eu pago os boletos, então quando eu chego em casa eu quero ser servido, eu quero paz, eu quero jogar meu videogame, a comidinha é feita, né? E não é sobre isso, né? É sobre ser como Cristo, é ser como Jesus. Então, o homem ele precisa ser o reflexo de Cristo no lar. Cristo é o primeiro a nos servir. Né? Então, o homem chega em casa, ele vai fazer o quê? Ele vai servir, ele vai continuar servindo. Então, assim, quando você tira da sua família aquilo que é mais importante, que é a tua presença, você não está sendo um bom pai, você não está sendo um bom marido. E em prol de quê? Né? Ainda que você estivesse fazendo isso em prol do reino, já não seria sábio, porque a própria palavra de Deus fala, né, que a gente precisa primeiro cuidar dos nossos. Então, tem muitos homens também que às vezes, né, abrem mão da família para cuidar do reino. Nem para cuidar do reino você vai ser aprovado diante do Senhor, quanto mais para ficar jogando videogame. Quanto mais para ficar jogando videogame. É muito triste, né? É muito triste essa desconexão da gente não entender qual que é o chamado do evangelho. E é muito cômodo, né, a gente acreditar em regrinhas de homens que nos favoreçam, e achar que, pelo fato de homens estarem dizendo que eu estou certo, que eu vou receber a aprovação de Deus. Que eu vou receber a aprovação de Deus. A palavra de Deus fala, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Nós devemos fazer para a glória de Deus. Você pode dizer que você está jogando videogame para a glória de Deus? Eu conheço um pastor que o ministério dele é entrar nesses joguinhos, né? A coisa mais linda, assim. E ele entra de madrugada, esses meninos, assim, aquele joguinho que você é tipo um avatar, né? Como é que é? Tipo realidade virtual? Eu já Como é que é o chamei nome? ele para fazer uma live comigo, mas ele tá me enrolando. Como é que é a live lá? Como é que é o nome disso? É metaverso, né? Então ele Isso, fica isso. ali pregando, né? E quantos jovens que estavam ali sofrendo, assim, se você ouve os áudios é triste, né? Jovens que estão ali jogando porque são ignorados pelos pais e tal. Então, assim, aquele cara pode dizer que ele está jogando para a glória de Deus, né? Você pode dizer que você... Qualquer coisa, gente. A gente está falando de videogame aqui, mas pode ser a sua pelada. Mulher, pode ser a sua série que você não abre mão, né? Que você fica aí maratonando suas séries. Pode ser, sei lá, né? Tudo, gente. O comer, o beber, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. E a gente perdeu muito essa dimensão, né? Basta não ser pecado. Se não é pecado, não é sobre não ser pecado. É sobre glorificar a Deus. Nós somos chamados a glorificarmos o Pai. Nós somos chamados a sermos como Jesus, a chegar à estatura do varão perfeito. E Jesus fala, olha, o nosso Pai é glorificado quando vocês dão muitos frutos. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? A gente acha que é sobre pagar boletos, né? Ter uma vida moral. A gente acha que o evangelho é sobre uma vida moral. Então, se você tem uma vida moral ali, né? Você não está roubando, você não está prostituindo, você não está adulterando e tal, tudo bem eu ficar aqui desperdiçando o meu tempo. E a gente esquece que nós somos mordomos do tempo que Deus nos dá. E nós precisamos usá-lo para a glória de Deus, né? Sim. Aqui, assim, você já respondeu tudo, né, da pergunta, mas essa esposa, ela fala que o marido tem qualidades de cuidar, de não deixar faltar, e que ele busca a Deus. Só que a prioridade, ela escreveu isso, a prioridade é o jogo online. Tem o que Então, é esse buscar? É o rito, né? É a religiosidade, né? o que é prioridade para alguém? É o O nosso Deus cônjuge, a dele. minha esposa, a Pamela me conhece mais do que ninguém nesse mundo, né? E eu conheço ela muito também, né? Então, assim, a Pamela sabe o que é prioridade para mim, né? Eu sei o que é prioridade para a Pamela. Então, se a minha prioridade fosse, por exemplo, jogos online, a Pamela jamais diria que eu tenho qualidade de cuidar da família, que eu não deixo faltar nada e que eu busco a Deus. Então, veja, eu queria só reforçar isso que a Pamela está falando, queridos e queridas, né? Porque a gente tem que ter a maturidade de enxergar quando o cara ele não quer crescer. Ele precisa ouvir de você, sabe? Ele vai ter que ouvir de você umas palavras duras. Ele tem que ouvir de você assim, desculpa, mas eu não casei com menino. Não casei com menino. Desculpa, mas eu preciso de um marido. Pagar boleto só não basta. Desculpa, não é? E se não pagar também, não basta. Não basta. Não é sobre isso. A gente uns tempos atrás, a gente teve uma espécie de boom aqui no Instagram, de alguns homens promovendo assim que o cara ele tem que trabalhar demais, né? Uma ordem ao trabalho. E muitos caras, eles compraram esse discurso e hoje estão aí trabalhando muito. Alguns pegando serviço por fora, final de semana, fazendo o segundo turno. Então, os caras estão trabalhando muito, né? Porque foram convencidos de que o homem tem que só pagar boleto, né? O papel do homem é trazer dinheiro. E não é sobre papel, cara. É muito mais do que isso, né? Então, se você está viciado em games, se você é homem que está assistindo essa conversa aqui, se você está viciado em games, você está em pecado, tá? O jogo não é pecado. O pecado não está nas coisas. O pecado está em nós. O apóstolo Paulo ensina que tudo aquilo que não provém de fé é pecado.
Né? Você não está no joguinho, você não está no game, de noite, de madrugada, por fé. Não está, cara. Desculpa. Não tem jeito. Então, eu acho que está muito claro, tá muito claro que a gente precisa de mais homens. Né? O mundo está desse jeito porque nossos homens estão nos games, nossos homens estão reclusos, nossos homens estão achando que ser herói é ser um personagem, é ser um avatar numa realidade, num mundo de fantasia. Né? E quanto mais tempo o cara ficar no mundo de fantasia, mais imaturação ele vai ter na vida dele. Ele vai ser um cara cada vez mais infantilizado. Né? Por que uma pessoa que lê poemas, poesias, literatura clássica, pessoa que lê Shakespeare, né? Por que essa pessoa fica mais inteligente? Por que essa pessoa fica mais culta? Por que ela conversa melhor? Por que ela começa a pensar de uma maneira diferente? Porque é o que ela alimenta. Se você está se alimentando de fantasia, cara, você vai ser um debilóide pro resto da vida. E é ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Então, assim, vocês têm que acordar. Não dá para ficar mais esperando. E eu acho muito interessante a gente aproveitar e fazer uma correlação com aquilo que o Renan falou ontem, né, que a gente estava conversando hoje cedo, que eu achei fantástica a correlação que ele fez de testosterona com o apetite irascível. O que acontece, gente? Existem dois tipos de apetite, né? Porque nós vamos ser guiados pelas nossas, né? Nós temos vontades, nós temos desejos. E aí a vida acontece na tensão entre a preguiça e a vontade, né? A preguiça está te puxando para um lado e a sua vontade vai te puxando para o outro. Só que a tua vontade, ela pode ou te puxar para um apetite concupiscível, ou ela pode te puxar para um apetite irascível. O que é o apetite concupiscível? O apetite concupiscível é o apetite para as coisas desse mundo, né? É o apetite assim para aquele prazer que é fácil. A mulher vai para pro chocolate, vai pro brigadeiro, vai pro bolo, vai para a série romântica, né? Ela vai ali pro mundo da fantasia dela, vai assistir ali dorama. A Camila tá doida para entrar na treta do dorama. Eu falei, não, vou ser cancelada se eu entrar na treta do dorama. A mulherada toda aí, né, assistindo dorama, né? E tal, que não sei o quê. Aí, né, porque são os apetites desse mundo, sabe? São aqueles prazeres que são fáceis, que são gostosinhos, que são, né, apetecíveis ali aos cinco sentidos. E existe o apetite irascível, que é aquele desejo por bens que não são desse mundo. Então, ao invés de você estar atrás de um bolo de chocolate, ao invés de você estar atrás de um joguinho, ao invés de você estar atrás de um dorama, não, você está atrás, sabe do quê? Você está atrás das virtudes, né? Você está atrás da honra, você está atrás da força, você está atrás da mansidão, você está atrás, né, da humildade, você está atrás de viver, de fato, um amor abnegado, um amor incondicional pelas pessoas. Então, o apetite irascível, você rompe com esse mundo e começa a buscar aquelas coisas que são eternas. Não é isso que a palavra de Deus fala para a gente fazer? Não é para a gente ser amigo do mundo. Porque se você é amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Então a gente precisa buscar tesouros que não são deste mundo. A reflexão que fala lá em Mateus: olha, não acumuleis tesouros onde a traça corrói. Antes, acumulais tesouro no céu. Sabe? Então, o apetite irascível é isso. Olha, eu não quero acumular tesouro neste mundo. Eu não quero ganhar preminhos de videogame. Eu não quero chegar na fase tal. Eu não quero assistir todos os doramas. Não. Eu quero acumular tesouros que não são deste mundo, gente. O nosso chamado é para sermos assim. É para ansiarmos coisas que não são deste mundo, acumular tesouros que não são neste mundo. E o Renan, né, ele é nutricionista, a gente ontem estava falando sobre libido, né, essas coisas todas, ele fez uma correlação muito interessante da testosterona com o apetite irascível, que a testosterona está muito ligada com essa questão do sair de si. Então, assim, a testosterona é o hormônio que ajuda o homem a sair de si e se doar para o outro. E o que acontece quando uma pessoa está viciada em jogos? Ela está viciada em prazeres concupiscíveis. Não só jogo, tá, gente? É comida, é série, são todos esses prazeres que são desse mundo. Você está acostumando o seu cérebro a uma descarga muito rápida, muito fácil de dopamina, sem um esforço. Porque você está ali jogando, você não está fazendo um esforço, mas o seu cérebro, a dopamina é o hormônio do prazer. Então você está ali recebendo dopamina, ficando estimulado, tendo aquela sensação gostosa. Só que a testosterona é o hormônio que faz você sair de si, né? Que faz você, de fato, buscar coisas que exigem esforço. Os prazeres deste mundo não exigem muito esforço. É só você se entregar, amiga. É só você se entregar que você... Agora, as coisas, né? Por isso que o céu é tomado por esforço, né? No sentido de que, olha, para você alcançar as coisas que estão no céu... Porque a gente não ora no Pai Nosso, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é no céu. Então, a gente precisa começar a trazer o céu para a terra. A gente precisa que a vontade de Deus seja cumprida na terra como ela é cumprida no céu. Então a gente precisa começar a acessar as coisas que são do céu. Para isso, o homem precisa de testosterona, que é o hormônio que ajuda ele a sair de si. Aí o cara fica ali na tela, a testosterona dele vai lá embaixo, e aí cada vez mais ele não consegue fazer aquilo para o qual ele é chamado por Deus.
a fazer, né? Então, assim, é realmente uma bola de neve muito grande, né? Você se render a esses prazeres que são desse mundo, né? Então, aqui, gente, não é uma guerra contra quem joga videogame, não é uma guerra contra o videogame, sabe? É uma guerra contra nós. E é uma guerra contra os principados e potestades que tentam nos levar para aquilo que é o contrário do que Deus quer. A palavra de Deus fala, olha, acumuleis tesouros que são eternos, sabe? Para isso você precisa de tempo, de disposição, de energia, você precisa de fato estar com o olhar no lugar certo. Então, assim, o mundo está como está, justamente porque a gente está distraído no meio de uma guerra. Você pode até ignorar que você está numa guerra. Então, era para a gente estar armado, sabe? É para a gente estar assim. Eu li uma frase do livro da Lisa, vou até fazer um post sobre isso. Não é que a gente tenha que viver através de uma espada, pela espada, mas a gente precisa viver através do poder de uma espada, né? Que a palavra de Deus é uma espada. Então a gente está no meio de uma guerra, ainda que você não acredite, ainda que você ache que não, minha vida está tão boa, existe uma guerra acontecendo. Existem principados e potestades guerreando por almas. E o que a gente tem feito? Né? A seara é grande, onde estão os trabalhadores, os campos estão brancos. E a gente tem perdido o nosso tempo. E aí você pode preencher com que você tem perdido o seu tempo. É com videogame, é com série, é com Instagram, é com que você tem perdido o seu tempo. Um dia você vai estar diante do seu Senhor e você vai ter que prestar conta daquilo que você tem feito com o seu tempo. Sabe? É muito sério, porque um dia a gente pode ouvir: vinde, benditos do meu Pai, ou a gente pode ouvir: afastai de mim, porque eu não te conheço. O que você quer ouvir? Então, se você quer ouvir: vinde bendito do meu Pai, comece a ter uma intimidade com o Senhor, comece a se relacionar com Ele, comece a gastar o seu tempo com isso. Se Deus é prioridade, você tem que estar gastando o seu tempo com isso. Amém. Amém. Graças a Deus. Então é isso, né? Eu acho que está muito claro. Gente, obrigado, tá? Pela paciência de vocês, a dificuldade de transmissão, né, aqui no Instagram, a internet lá em casa também. Deixa eu voltar para casa, porque eu estava no ar, passando frio, e eu vim aqui para fora com roupa de frio, tô derretendo. Coitado. Beijo. Então tá, gente. Muito obrigado, tá? Obrigado pela paciência e obrigado, gente. Beijo. Tchau. Obrigado, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau.